Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a segunda audição aprazada para hoje. Cumpre-me agradecer a disponibilidade do Sr. Dr. Álvaro Almeida, na sua qualidade de Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. É um gosto revê-lo, na exata medida em que o Sr. Diretor Executivo do SNS foi deputado nesta casa na 15ª legislatura e, portanto, já conhece exatamente os termos em que são ou decorrem os trabalhos parlamentares. Cumpre-me apenas recordar os termos desta audição. Irei dar de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na sua qualidade de proponente do requerimento que foi aprovado no plenário da Comissão, o que significa que irá dispor da prerrogativa de colocar questões durante 4 minutos. O Dr. Álvaro Almeida terá a amabilidade e antecipadamente agradeço, na medida do possível, se conter nesse mesmo tempo, uma vez que será largamente compensado, porque depois, ainda nesta ronda, irá responder, afinal, depois de todos os grupos parlamentares, por ordem da crescente representatividade, colocarem as suas questões, e aí sim, eventualmente, alguma questão que possa ter ficado por responder à Sra. Deputada Joana Cordeiro será seguramente incluída nessa resposta. E, portanto, reiterando os meus cumprimentos, a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Falta-me apenas dizer, mas porque é óbvio para todos os presentes, esta audição decorre também à semelhança da anterior no âmbito da questão da produção adicional do Serviço de Dermatologia da Unidade Local de Saúde de Santa Maria. Sra. Deputada, a palavra é sua, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Álvaro Almeida, quem agradeço também a presença e a primeira vez que está aqui agora nesta Comissão de Saúde. E começar por dizer que o que temos visto, ou aquilo que nos parece deste caso, são, mais do que tudo, também falhas graves de supervisão. E, obviamente, eventualmente práticas que põem em causa a confiança das pessoas no SNS e nos seus profissionais, mas principalmente uma questão de falta de fiscalização e de monitorização. A Direção Executiva é responsável pelo acompanhamento da produção adicional e ainda agora nós ouvimos aqui a CSS a tirar todas as responsabilidades para cima da Direção Executiva sobre a questão da produção adicional e, portanto, eu espero genuinamente que hoje nos dê alguma resposta sobre esta situação e como é que isto foi possível de acontecer. Em primeiro lugar, se de facto estes valores são efetivamente ou não fora do comum, porque ainda ninguém foi capaz de nos esclarecer logo esse ponto. E depois perceber exatamente onde é que falhou o controlo, porque ninguém é capaz de nos dar esta resposta. Entretanto, sabemos que a Direção Executiva emitiu orientações sobre a produção adicional na dermatologia e, portanto, e assim eu vou fazer um conjunto de perguntas, porque, entretanto, vou completar. Em primeiro lugar, quando é que teve conhecimento destes casos no Hospital de Santa Maria? Nós ouvimos aqui o Dr. Carlos Martins dizer que já havia alertas há mais tempo, portanto, se nessa altura foi comunicado, eu compreendo, eu não tenho uma noção dos prazos, se já seria consigo ou não, mas se a Direção Executiva teve conhecimento antes desta situação. Pergunto-lhe porque é que as orientações sobre a produção adicional só incidem sobre a dermatologia e não sobre outras especialidades e, portanto, e novamente volto a perguntar, porque aqui identificasse um problema na dermatologia, mas ninguém controla as outras especialidades, não há um controle sobre a produção adicional, portanto, é isto que quero perceber. Depois, estas orientações são para todas as ULS, são vinculativas, estão a ser monitorizadas, novamente vão ser estendidas a outras especialidades ou contextos. E sobre este caso concreto, no Hospital de Santa Maria, eu pergunto-lhe se considera que o Conselho de Administração da ULS Santa Maria atuou de forma adequada. E se não considerou, se vai retirar algum tipo de consequência. Porque nós ouvimos aqui o Dr. Carlos Martins falar em muitos mecanismos de fiscalização, mas a verdade é que falharam todos. E, portanto, no limite, a responsabilidade é do Presidente do Conselho de Administração, portanto, se ele ainda lá está, eu quero acreditar que a Direção Executiva não vê, pelos vistos, nenhuma falha de supervisão e, portanto, gostava de perceber. Também perceber qual foi o papel da Direção Clínica da ULS, porque também perguntei ao Dr. Carlos Martins, não houve nenhuma resposta. No dia a seguir, o Dr. Rui Tato Marinho é demitido, depois, afinal, já não era bem demitido, depois, neste momento, não sabemos exatamente se está demitido ou se não está demitido. Portanto, quer dizer, tudo isto que se passa no Hospital de Santa Maria, e não só a dermatologia, depois agora já vimos outras demissões, enfim,
Aquilo que eu pergunto, e como não há uma resposta concreta sobre isto, é realmente quem é que controla o sistema de saúde em Portugal. Quer dizer, nós gastamos cada vez mais, as pessoas têm cada vez mais dificuldades de acesso e, portanto, alguém controla alguma coisa neste sistema ou não. E, portanto, e aqui eu tenho a direção executiva do SNS, tenho o diretor executivo do SNS e, portanto, neste momento, acho que toda a gente exige respostas sobre esta situação em Santa Maria. Acho que são precisas respostas muito concretas e percebermos se nós... o que é que nós estamos a pagar efetivamente por cuidados de saúde? Porque aqui, e obviamente a iniciativa liberal, acho que toda a gente percebe, não somos contra a produção adicional, obviamente a produção adicional é importante para recuperar listas de espera, mas obviamente isto não pode servir nem para dar incentivos encapotados aos médicos de outra forma que não passe por lhes pagar melhor nas suas remunerações base e, portanto, estar a usar a produção adicional para conseguir reter médicos, que também foi isso mais ou menos que nós já conseguimos perceber que é isso que está a acontecer. E, portanto, no fundo, esta dinâmica entre a produção regular e a produção adicional, o que é que se passa? Portanto, ou seja, eu espero genuinamente que nos traga aqui todas as respostas, porque senão, sim, a confiança das pessoas no SNS e a confiança de nós todos aqui está efetivamente posta em causa. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A palavra, então, Dra. Álvaro Almeida, para responder. 4 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradecer ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal a oportunidade que me dá de, perante a quem devo prestar contas, que é o povo português, através dos seus representantes, poder prestar algumas explicações. Também agradecer o prazer de poder rever alguns dos senhores deputados com quem partilhamos esta sala, literalmente, com o Sr. Presidente nesta posição. E desde já pedir-lhe desculpa à senhora deputada, porque eu não vou responder a tudo nesta minha primeira resposta, que não tenho tempo para responder a tudo. E, portanto, começarei a resposta e depois interromperei e retomarei na segunda oportunidade que eu tiver de intervir. E gostaria de começar por esclarecer uma questão. Eu não vou dar respostas sobre este caso concreto, porque este caso concreto está a ser investigado. Há um processo em curso do âmbito da IGAS e, obviamente, enquanto esse processo não concluir, eu não posso dar respostas sobre este caso concreto. O que eu venho explicar aqui é como é que o sistema funciona, como é que a direção executiva monitoriza o sistema e o que é que está a ser feito pela direção executiva para melhorar o funcionamento do sistema. Começando também por uma nota prévia, uma segunda nota prévia, que é esta. A senhora deputada afirma que houve falhas de supervisão, falta de fiscalização e falta de controle. Devo dizer que eu não tenho essa certeza. Porque, como lhe disse, como neste caso concreto não tenho resultados, não sei se houve falta de controle. Pode ter havido, com certeza. Pode ter havido fraude, não sabemos. E se houve fraude, obviamente, é algo que não deveria existir. Mas, se a senhora deputada tira essa conclusão pelo simples facto de haver um médico que faturou 400 mil euros na produção adicional, isso não revela em si, não revela necessariamente nenhuma falta de controle. Porque, como sabe, o SIGIC existe, e a produção adicional, mais precisamente, existe para recuperar listas de espera, para permitir que a população tenha acesso a cuidados de saúde. E os profissionais de saúde que atuam na produção adicional são remunerados pelo seu esforço adicional. E, portanto, se não houvesse fraude, não sabemos, porque com o inquérito não está concluído, mas é perfeitamente possível que não haja fraude e um médico que trabalhe muito tenha uma remuneração na casa dos 400 mil euros num ano, penso que é o número que está aqui em causa. E, portanto, não podemos concluir daí que há falta de controle. Não sei se a senhora deputada tem evidência que eu não tenho. Eu não tenho evidência, para já, porque o inquérito ainda não está concluído, que houve falta de controle. A segunda questão que temos que ter presente é que a direção executiva não é um planeador central. Eu penso que a senhora deputada não defende sistemas de planeamento central, porque sempre que foram tentados, falharam. E o Serviço Nacional de Saúde não está organizado num comitê central que controle todo o sistema.
o Serviço Nacional de Saúde está organizado de uma forma de gestão, de uma forma descentralizada. Nós temos unidades descentralizadas, que são as unidades locais de saúde e, em alguns casos, os IPOs, que são empresas públicas e que, portanto, têm toda a autonomia de gestão de uma empresa pública e que contratualizam determinados objetivos e, dentro dos objetivos contratualizados, têm toda a autonomia para gerir. E, portanto, aquilo que a Direção Executiva faz neste tipo de intervenções é, primeiro, monitorizar o cumprimento dos contratos-programa e monitorizar, obviamente, a nível dos serviços. Não é a nível individual, são há 150 mil pessoas no SNS, a trabalhar no SNS. Não é a Direção Executiva que vai controlar essas 150 mil pessoas. Mais uma vez, repito, se a senhora deputada considera que devemos ter um sistema de planeamento central em que alguém, o Comitê Central, decide como é que se gere todo o sistema, não é a minha opinião, não é o sistema que temos, nem é o sistema que nunca tivemos esse sistema. E já me... Muito obrigado, Sr. Dr. Álvaro Almeida. Vamos então dar a palavra, por ordem da questão das representatividades dos mais grupos parlamentares e, portanto, como o setor que conhece o funcionamento da Casa antecipou, na exata medida em que lhe irei dar a palavra, afinal, teria a mobilidade de anotar as questões para responder não só àquelas que, entretanto, foram colocadas, mas, eventualmente, a alguma que a Sra. Deputada Joana Cordeiro não tenha ainda obtido resposta. Vamos, então, dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, faço favor, de 4 minutos. Então, Senhores Deputados, antes de prosseguir, era isso, eu queria pedir às senhoras e senhores deputados para retirarem o som dos telemóveis, com especial incidência sobre aqueles que se ausentarem e deixarem os telemóveis na sala. Sr. Deputado, faça. muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, professor Álvaro Almeida, diretor executivo do SNS, agradecer-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vinda à Comissão de Saúde para falar sobre a produção adicional do Serviço de Dermatologia na ULS Santa Maria. Já várias foram as entidades ouvidas aqui nesta Comissão sobre este assunto e o PSD tem procurado, nesta discussão, manter alguma cautela para que não se alimentem dois estigmas que podem ser manifestamente injustos. Em primeiro lugar, em cima do Sistema Integrado da Gestão de Inscritos para Cirurgias, do SIGIC, que é um modelo criado por um governo do PSD há mais de 20 anos e que tem permitido, com uma solução estrutural, diminuir a lista de espera cirúrgicas para milhares e milhares de portugueses. E, em segundo lugar, também em cima dos profissionais de saúde, porque um eventual abuso individual não pode manchar o trabalho inexcedível de milhares de médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, que ao longo destes 20 anos têm permitido que os utentes tenham acesso a cirurgias de forma atempada e, por isso mesmo, graças a todos, seria injusto da nossa parte lançar qualquer tipo de anátema sobre a classe. Dito isto, e neste caso em concreto, da dermatologia da ULS Santa Maria, a confirmar-se que ocorreu a classificação indevida de atos clínicos, a confirmar-se que houve falhas em qualquer tipo de escrutínio ou de fiscalização administrativa, financeira ou clínica, ora, isso deve ser punido, as suas consequências devem ser tiradas. Mas permitam-me que diga que ouvir aqui hoje e nas últimas semanas, alguns partidos da oposição sobre este tema, dá a sensação também que existe na Casa da Democracia alguma produção adicional em termos de demagogia. Porque não deixa de ser curioso, quando há um ano atrás, nesta mesma Comissão de Saúde, se falava do Plano de Emergência e Transformação de Saúde, que era vilipendiado por todos os partidos. Ora, o PS dizia que era uma desilusão. A Iniciativa Liberal dizia que não ia tão longe quanto deveria ir. O Chega dizia que fazia aquele plano numa noite eleitoral. Hoje, passado um ano, estamos a discutir o que não discutimos há um ano atrás, designadamente naquilo que tem a ver com o que está escrito no plano em relação ao SIGIC, que prevê a sua extinção, que prevê a criação de outro modelo este, que vem, ora, veja-se, fazer aquilo que os partidos da oposição hoje vêm reivindicar, que é um novo sistema, uma revisão nova de regras, de preços do sistema de classificação. Ou seja, esta transição estruturada que nós gostaríamos que tivesse sido tão participada quanto possível, não aconteceu há um ano atrás e hoje, um ano depois, pegando num caso concreto, vemos os partidos a acotovelarem-se para ver quem surfava melhor esta onda demagógica de procurar atrair e trazer anátemas sobre o SIGIC,
sobre os profissionais de saúde e, com isso, procurar mediatizar aquilo que não deve ser mediatizado do ponto de vista pejorativo, que tem a ver com o SNS, que foi construído ao longo de 50 anos, que é um sistema altamente complexo, que tem várias cadeias de trabalho e que funciona bem em mais de 99% dos casos. E, portanto, dizer que hoje temos os partidos a procurar identificar problemas que já foram identificados pelo Governo. Vêm os partidos a procurar discutir aquilo que há um ano atrás não quiseram discutir. Vêm tarde. Parece-me que não virão tarde se quiserem fazer parte da solução e de ajudar, quer o Governo, quer as instituições, a procurar resolver não só este caso em concreto, mas todos os casos sistémicos. E por isso, agradecer-lhe a sua presença e lançar-lhe aqui um conjunto de questões. A primeira é o que é que fez a Direção Executiva ao saber deste caso em concreto da ULS Santa Maria. Depois, como pode o SINAC, este novo modelo, prevenir situações futuras idênticas e de que forma pode também este novo sistema trazer ganhos práticos para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Cláudia Estevão. Não? Peço imensa desculpa, tinha sido... Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Perdão. Obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Diretor Executivo do SNS, Álvaro Almeida, e agradecer a sua presença aqui, sim, os meus colegas. Efetivamente, o SNS atravessa uma crise profunda na sua história, já há algo prolongada no tempo, a nível estrutural, e que não vemos um fim à vista. Os recentes escândalos que assistimos no Serviço de Dermatologia da ULS Santa Maria vieram expor esta deficiência nos mecanismos, quer de controle, quer de supervisão, e que colocam em causa aqui toda a governação do SNS. Queria só fazer aqui um apontamento ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, que não é um caso isolado. Temos 2, 3 médicos deste hospital que fizeram estes balúrdios, estapafúrdios com dinheiro dos portugueses e que devem ser bem empregados. Portanto, o que assistimos até agora nestas audições é efetivamente um passa-culpas entre o Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Clínico, o Presidente da ASS e, sinceramente, começamos a questionar para que é que servem tantas unidades orgânicas na nossa saúde em Portugal. O que vimos aqui foi o Diretor Executivo assumir agora que gastar 400 mil euros não é uma falha, portanto, é o normal, e isto não foi num ano. O Sr. Diretor Executivo foi em 10 sábados, não foi num ano. Os dados apurados demonstram também que este médico operou cerca de 500 doentes em 4 anos, acumulando aqui 715 mil euros, incluindo familiares diretos. Familiares diretos. Isto é não haver falhas? Isto é ético sequer? Do ponto de vista... não sei. De igual forma, grave é também o caso de uma médica que registrou cirurgias no seu nome no valor de 113 mil euros, realizadas alegadamente por internos, porque a senhora encontrava-se em comissão de serviço num congresso em Itália. Portanto, isto poderá ser também uma consequência, não sei, até mesmo para o ponto de vista do utente, se quiser fazer uma reclamação ou o que seja, um médico registado. Isto revela aqui falhas na supervisão, na prática fraudulenta, que comprometem aqui a integridade do sistema e colocam em risco a segurança dos próprios doentes. Por outro lado, as declarações do ex-diretor do Serviço de Dermatologia da ULS Santa Maria, Paulo Filipe, nesta comissão, a semana passada, revelaram um pouco de forma quase chocante, a desarticulação existente no sistema de supervisão hospitalar, o responsável por um dos maiores serviços de dermatologia neste país, não é? E que afirmou desconhecer os mecanismos de controle da produção adicional, alegando que não tinha que conhecer, tinha era de conhecer os doentes e que nunca teve acesso aos médicos que ganhavam em adicional. Isto também só demonstra aqui outra falha grave nesta cadeia de responsabilidades e que nunca este senhor, enquanto diretor do Serviço de Dermatologia, também não soube aqui assumir o seu cargo de diretor de serviço, que implica gestão e supervisão. Particularmente preocupante também é a constatação de que o Conselho de Administração da ULS Santa Maria monitorizava mensalmente os valores de produção adicional por médico, tendo identificado valores elevados, mas considerando que estava tudo em conformidade com o plano do serviço. Esta situação evidencia mesmo com procedimentos de controle que podem não ser emitidos alertas ou não podem não ser identificados os problemas, permitindo esta existência de irregularidades graves durante anos sem a sua detecção possível.
A credibilidade do SNS está aqui em causa quando os cidadãos verificam que os recursos destinados a reduzir aqui listas de espera são desviados para o enriquecimento pessoal, enquanto milhares de doentes continuam a aguardar cirurgias. Esta situação compromete não apenas a eficiência do sistema, mas também a confiança pública que constitui um alicerce do SNS. Assim, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Como é que explica que a direção executiva do SNS não tenha detectado as graves irregularidades no sistema SIGIC antes da sua exposição mediática, considerando que as suas competências de monitorização e coordenação dos SIGICs, conforme o artigo 13b do Decreto-Lei nº 61 de 2022, que mecanismos de supervisão existiam para controlar a produção adicional das ULS e porquê que falharam tanto no caso da ULS de Santa Maria, e que análise faz da eficácia dos 12 passos que existiam nessa ULS, segundo o Presidente do Conselho de Administração, que aparentemente não impediram estas fraudes de serem detectadas. Considerando que o SIGIC estava em funcionamento há vários anos, quantas auditorias foram realizadas pela direção executiva do SNS para verificar o seu correto funcionamento e que resultados obtiveram? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faço favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor Executivo nesta sua primeira audição aqui na Assembleia da República, pelo menos com estas responsabilidades. Teríamos muitos temas para discutir hoje, mas hoje devemos cingir-nos ao assunto desta audição, que tem, na verdade, 2 dimensões. Por um lado, o que aconteceu naquele caso em concreto, não individualmente, não do ponto de vista disciplinar, mas aquele caso em concreto, e por outro, o que é que isso significa para o SNS. E eu queria começar por dizer que alguma frustração que possa sentir na sala por parte das senhoras e dos senhores deputados é porque o médico visado não veio. Já ouvimos o diretor de Serviço de Dermatologia, o Presidente do Conselho de Administração, o Inspetor-Geral da IGAS, o Presidente da CSS, e cabe ao Sr. Diretor Executivo a última oportunidade, no fundo, de, neste conjunto de audições, nos dar algumas explicações. E eu compreendo que para algumas é demasiado cedo, e por isso a IGAS está a fazer o seu trabalho, mas nós não podemos, ao mesmo tempo, ter vários intervenientes a vir aqui dizer o que é que já estão a fazer para resolver o problema, sem nunca, porém, dizer qual é o problema. Isso é que me parece impossível, e tem acontecido ao longo dos últimos dias. Portanto, se já estamos a melhorar, quer dizer que pelo menos alguns problemas já foram identificados e a Assembleia da República tem o direito de saber quais são. O diretor de Serviço de Dermatologia disse aqui uma frase que já foi hoje aqui citada, que me parece o cerne e a chave de toda esta questão. Ele disse, vou citar de cor, mas tenho a certeza absoluta que não me desviarei do sentido, que estes mecanismos são, no fundo, utilizados para aumentar os salários dos médicos e, assim, reter profissionais no SNS. Ou seja, assumindo que a produção adicional não existe apenas, ou talvez não principalmente, para reduzir as listas de espera, mas sim como instrumento de fixação de salários. Eu julgo que isto, dito assim aqui, portanto não se trata de nada a ser investigado, é uma das razões sobre as quais devemos refletir. Porque a questão é, se por um lado a produção adicional e se por outro, nos tais outros temas que aqui poderíamos discutir, temas como a prestação de serviços têm como grande ambição a fixação de profissionais, então devemos assumir que eles objetivamente se desviaram do seu objetivo inicial e fazer a pergunta se este é ou não o melhor instrumento para garantir essa fixação, ou se instrumentos, digamos, mais coletivos, menos assentes no ato e sim no desempenho dos serviços, como os CRIs, não seriam a principal resposta. Finalmente, à direção executiva cabe, como aqui já foi dito, esse papel de monitorização e de gestão de rede. E isso implica, mesmo que não antes, pelo menos depois do que aconteceu, ter acesso a números que nos permitam saber se sim ou não esta é uma prática que se repete no Hospital de Santa Maria e noutros hospitais. Julgo que temos o dever de lhe perguntar, e diria que o Sr. Diretor Executivo tem o dever de nos responder, se isto é um caso excepcional ou se identifica este tipo de valores
já percebi que os considera mais normais do que muitos de nós, são uma regra nos serviços especialmente concentrados num único profissional de saúde ou numa única equipa, em vez de serem mais diversificados, e volto ao modelo dos CRIs. E, portanto, o Sr. Diretor Executivo, cabe-lhe a enorme responsabilidade, não só a que já tem no dia-a-dia, mas também a de hoje, dar a esta Comissão Parlamentar de Saúde algumas respostas, porque se já estamos a corrigir os problemas, certamente que alguns problemas já terão sido identificados. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Creio que não há mais nenhum grupo parlamentar para intervir. E assim sendo, confirmando-se, devolvo a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Almeida, Diretor Executivo do SNS, dispõe de 12 minutos, mas com a tolerância, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, uma vez que a maior parte das questões andam à volta dos mesmos temas, se me permite, eu ia organizar uma resposta que penso que responderá a todos e depois, no final, se faltar alguma questão, voltarei a questões concretas. Portanto, sobre se houve, neste caso, fraude ou não vou pronunciar. Agora, alguma coisa nós aprendemos com este caso. Algumas coisas são novidade, outras não são. Isto é, que o modelo SIGIC e o modelo da produção adicional têm fragilidades, nós, Direção Executiva, e não sou eu, é a Direção Executiva, mesmo antes do meu mandato, já tínhamos identificado. E por isso é que o Governo inseriu no programa de Governo e o anterior Diretor Executivo nomeou um grupo de trabalho para extinguir o SIGIC e criar um novo sistema que designou de SINAC, Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias. Precisamente porque houve falhas, fragilidades identificadas. Quais são estas fragilidades principais? E eu vou-me focar sobretudo naquelas que têm a ver com este caso, ou que poderão estar relacionadas com este caso. A primeira falha é a questão do agendamento. O modelo atual permite que, apesar de haver listas de espera ordenadas por antiguidade, os agendamentos das cirurgias sejam realizados sem respeito por essa antiguidade. E, portanto, permite fazer algo que pode ter acontecido neste caso que estamos a discutir, que é escolher especificamente quais são as cirurgias que o cirurgião que agenda quer realizar. E pode escolher aquelas que são mais fáceis ou que geram mais rendimento. Essa é uma possibilidade que existe. Não estou a afirmar que aconteceu neste caso, mas é uma possibilidade que existe com o sistema atual. E, portanto, uma das coisas que o SINAC deverá contemplar é precisamente esta impossibilidade de escolher cirurgias na produção adicional. A proposta que está neste momento em cima da mesa é que toda a produção adicional da própria lista, não me estou a referir à produção adicional de outras ULS, mas toda a produção adicional da própria lista tem que seguir escrupulosamente e automaticamente a ordem de antiguidade. A primeira cirurgia a ser agendada tem que ser a da pessoa que está mais tempo à espera. Isso evita que se escolham as cirurgias. Evita também que quem agenda possa escolher agendar determinadas pessoas para as beneficiar. E, portanto, o novo sistema ultrapassa essa fragilidade. A outra fragilidade que está relacionada com esta é a fragilidade de haver no sistema atual um incentivo perverso à geração de listas de espera. Porque quanto maior for a lista de espera, mais cirurgias em produção adicional um serviço pode fazer e, portanto, aquilo que há um incentivo para quem quiser aproveitar desses incentivos é gerar mais lista de espera para fazer mais produção adicional. Ora, também o sistema do SINAC vai, pelo menos, minimizar esse efeito por duas vias. A primeira é aquela que eu já referi, o facto da produção adicional ser com base em antiguidade obriga a que dentro da própria instituição se comece pelos mais antigos. Ora, esses mais antigos já passaram, em princípio, pela fase em que estão disponíveis para outras unidades. E, portanto, se existirem casos mais
interessantes para fazer cirurgias, porque são mais fáceis ou porque são mais rentáveis, essas cirurgias já foram capturadas por outras unidades que, antes da própria unidade as realizar, já as realizaram. E, portanto, deixa de haver este incentivo para gerar listas de espera com cirurgias fáceis, para depois, em produção adicional, realizar essas cirurgias fáceis ou mais interessantes do ponto de vista da remuneração. E, portanto, o SINAC vai ajudar a minimizar a probabilidade destes sistemas, destes problemas que identificamos aqui, dessa forma. Repito, o valor em si não é um problema. E isso aqui é outra questão que devemos deixar claro. Eu ouvi nas audições anteriores, naturalmente, como seria de esperar, e parece-me que quem nos está a ouvir pode ter ficado com uma ideia errada. Parece-me que algumas das coisas que foram ditas por alguns senhores deputados sugerem que as ULS recebem mais se fizerem mais produção adicional. Não é verdade. Isso não é verdade. As ULS recebem por captação. Só recebem mais em produção adicional se for produção de outras ULS. E mesmo assim, só se for produção de outras ULS. Sim, Sr. Deputado. Eu sei o que estou a dizer, Sr. Deputado. Se me permite. A produção adicional própria não gera mais receitas. Aliás, pelo contrário, se não realizar... O que gera é a não necessidade de pagar a produção própria que é realizada muitas unidades. E, portanto, não há uma remuneração adicional por fazer produção adicional para a ULS. Há para o profissional que a faz, com certeza, mas não para a ULS. E, portanto, em termos de incentivos, o incentivo da ULS a fazer produção adicional é cumprir os objetivos, que são contratualizados. Quando recebem um orçamento por captação, as ULS estão comprometidas a prestar determinado tipo de resposta à população. E essa resposta implica realizar cirurgias. Algumas delas terão que ser realizadas em produção adicional e é essa a motivação dos conselhos de administração em realizar essa produção adicional. Não é para gerar mais receitas para a própria ULS, porque não gera. Gera o cumprimento dos objetivos, que é isso que importa. Do ponto de vista da direção executiva, aquilo que a direção executiva monitoriza é o cumprimento do contrato de programa. E, portanto, aquilo que nós vemos é se a produção está a ser realizada conforme contratualizado. E, respondendo à questão da Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, se isto é normal, na perspectiva do serviço, os números do Serviço de Dermatologia da ULS Santa Maria estão perfeitamente enquadrados com os números globais. É a unidade que maior produção tem no país na área de dermatologia, mas também é o maior hospital do país. E se nós virmos em termos de comparação, produção adicional, produção base, os números até nem são dos mais exagerados no país. Há unidades no país com mais produção adicional de dermatologia que a ULS Santa Maria. A direção executiva, obviamente, não vai analisar ao nível do médico individual. O que vai analisar é o serviço. E, em termos do Serviço de Dermatologia de Santa Maria, estava tudo de acordo com o contratualizado, com o contrato de programa, e, portanto, não havia nenhum sinal de alerta, nem tinha que haver, porque não havia nada na perspectiva do serviço que estivesse errado. Repito, não estou aqui a discutir a eventual fraude que possa ter existido, mas isso não é competência da direção executiva. Depois, sobre quando é que tivemos conhecimento do caso concreto, isso posso responder que tive conhecimento do caso concreto no dia 23 de maio, penso que foi o dia em que saiu a reportagem na TVI ou na CNN, e tive conhecimento antes da emissão da reportagem, porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração transmitiu umas medidas que tinha tomado e que são conhecimento dos senhores deputados, que ele já aqui as apresentou. Foi-me transmitido, nessa altura, a 23 de maio, o acontecimento. Este caso concreto. Depois, nos dias seguintes, conforme foi conhecida mais informação,
A Direção Executiva tomou conhecimento também, até a partir do Colégio da Comissão de Competência de Codificação Clínica da Ordem dos Médicos, Sr. Presidente, que veio chamar a atenção para um problema que é o do agrupador que estava em vigor. O agrupador, penso que já terão falado disso aqui, mas para quem nos está a ouvir, eventualmente, o agrupador é um algoritmo que transforma o relato clínico num GDH, num grupo diagnóstico homogéneo, e os pagamentos estão associados ao GDH gerado. O que acontece é que esse agrupador é antigo, está desatualizado, e que no caso da dermatologia, como foi dito pelo Sr. Presidente da Competência de Codificação Clínica, essa desatualização é particularmente grave, que leva a que haja procedimentos simples que possam ser classificados com GDHs de procedimentos complexos. E, portanto, quando tivemos conhecimento dessa desadequação, entendemos, Direção Executiva, que deveríamos tomar uma decisão no que diz respeito à dermatologia, e daí ter sido só para a dermatologia, porque era onde o problema era mais grave. Obviamente que a desatualização do agrupador abrange todas as áreas. O ideal seria imediatamente atualizar o agrupador, mas isso são processos que demoram o seu tempo. Mas enquanto, primeiro, não entra em vigor o SINAC, que já aqui discutimos, e segundo, o agrupador não é atualizado, entendemos que as distorções causadas na área de dermatologia eram suficientemente grandes para justificar uma intervenção imediata e transitória enquanto estas duas medidas não eram implementadas, uma intervenção imediata e transitória na área de dermatologia. Ouvimos a Ordem dos Médicos, nomeadamente a direção do Colégio da Especialidade de Dermatovenerologia e a direção da Competência em Codificação Clínica, e depois de os ouvir, emitimos uma orientação que basicamente limita ou sugere, porque são orientações, não podemos dar instruções vinculativas, podemos dar orientações, foi isso que fizemos, sugere aos Conselhos de Administração que devem apenas realizar a produção adicional cirúrgica na área de dermatologia nos casos de situações oncológicas ou muito prioritárias. E que, segundo aspecto importante desta orientação, para cada GDH, a produção adicional não pode ser superior à base. Para que é que nós fizemos essa segunda instrução? Para que não houvesse o agendamento das situações mais complexas e, portanto, aquelas com pagamento superior apenas em produção adicional. E, portanto, para que os agendamentos da produção adicional e da produção base fossem semelhantes do ponto de vista da complexidade, impusemos, ou orientamos, no sentido de que, mês a mês, se verificasse que, para cada GDH, não há mais cirurgias em produção adicional do que em produção base. E, finalmente, introduzimos também a orientação de que os pagamentos devem apenas dizer respeito à severidade 1. Há várias severidades, 1, 2, 3 e 4, e, portanto, aquilo que estávamos a dizer é que em produção adicional só se deve realizar cirurgias de severidade 1, ou então, se realizarem cirurgias de severidade 2, o pagamento baseia-se apenas no valor da severidade 1. Tivemos mais duas orientações mais genéricas. Primeiro, que as direções clínicas revissem completamente toda a lista de inscritos para cirurgia de dermatologia, nomeadamente para identificar casos em que não se tratassem de verdadeiras cirurgias, ou melhor, não se tratassem de cirurgias de ambulatório, mas apenas pequenas cirurgias que não estão abrangidas pelo SIGIC, e, portanto, para termos a certeza que a direção clínica verificava esse agendamento da produção adicional, e depois uma orientação mais genérica ainda para todos os Conselhos de Administração repensarem se a produção adicional que está a ser realizada pelas ULIS e pelos IPOs é aquela que justifica, do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista
do acesso, das necessidades dos cidadãos, que se realize essa produção. Eu sei que já me estendi demasiado, peço desculpa, Sr. Presidente, mais haveria para dizer, mas já ultrapassei o tempo. Muito obrigado, Sr. Diretor. Vamos então iniciar a segunda ronda e, se não tiver sinalização em contrário, darei a palavra aos mesmos intervenientes da primeira ronda, mas obviamente que se receber sinal diverso, darei a palavra a outro senhor ou senhora deputado. Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira, 1 minuto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer ao professor Álvaro Almeida os esclarecimentos que nos prestou aqui hoje na Comissão de Saúde, na Casa da Democracia, dizer que foram ditas algumas novidades sobre aquilo que preocupa os deputados, sendo que, e estando neste momento investigações a decorrer, quer na IGAS, no Ministério Público, na própria Ordem dos Médicos, temos que aguardar que essas conclusões sejam tiradas. Isso não invalida que nós não devamos projetar e procurar encontrar soluções que mitiguem alguns dos problemas que já foram identificados e que aqui hoje já foram elencados. Este novo sistema, o SINAC, e a pergunta vai nesse sentido, quer em matéria de eficiência, fazer mais com menos, quer em matéria de controle de qualidade, quer em matéria de transparência com o cidadão, existe alguma forma que esteja projetada para a prevenção da fraude? E, por outro lado, naquilo que é também o envolvimento do utente em relação à sua própria cirurgia até ao final do processo, que vai desde que a cirurgia é agendada até que o doente tem alta. Obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Onde chega? Faça favor, 1 minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Álvaro Almeida, que foi dizendo aqui ao longo desta audição várias coisas e sobre as quais eu gostaria de colocar algumas questões porque não ficou propriamente claro. O Sr. Doutor disse aqui que não tinha a certeza de ter havido uma fraude neste caso concreto que estamos a falar e que é objeto, aliás, do requerimento da Iniciativa Liberal, mas então, se não houve uma fraude ou se não houve falta de controle, também foi outra expressão que utilizou, porque é que o diretor clínico do hospital foi demitido. Quando há uma demissão na sequência de um escândalo, ou pelo menos de um caso mediático, pressupõe-se que tenha havido ali algum problema. Seja falta de controle, seja fraude, seja o que seja. Mas se me diz que não sabe se houve fraude, não sabe se houve falta de controle, então o que é que houve para levar à admissão do diretor clínico? Era a primeira questão que lhe queria colocar. Depois disse também que não era descabido um médico oferir 400.000 euros num ano, estamos a falar em 10 dias, e eu concordo consigo quando diz que um médico em produção adicional deve também ser remunerado adicionalmente. Isso faz sentido. E agora o que eu quero perguntar, até para todos percebermos se isto é uma prática normal no Serviço Nacional de Saúde, um trabalho de 10 sábados, que eu parto do princípio que não tenham sido 24 horas sobre 24 horas, portanto 24 horas de um sábado, 24 horas de outro sábado, se isto vale 400.000 euros para um médico a oferir, ou então o outro caso de uma médica que registrou cirurgias que não foram feitas por ela. Muito obrigado, Sr. Deputado. É 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então prosseguir. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, 1 minuto, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Diretor saberá, uma vez, tal como todos nós, nesta sala segue os temas da saúde, que uma das questões que mais inquieta as pessoas é ver todos os anos dizer que o orçamento aumenta muito, mais ou menos 9% ao ano, e sentir que o seu acesso a cuidados não aumenta na mesma proporção. Eu julgo que esta é uma das, não é deste ano, não é do ano passado, só para acalmar aqui a bancada à minha frente, mas por isso mesmo é particularmente importante que nós saibamos explicar às pessoas que ouvem e veem notícias porque é que se considera, e aqui deixei de usar a primeira pessoa do plural, que aquele tipo de valor está alinhado com o normal, porque eu julgo que não é do conhecimento de ninguém e ninguém está à espera, até porque normalmente o que se ouve é dizer que os profissionais de saúde ganham pouco. Portanto, nós temos que saber explicar às pessoas qual foi o ganho em saúde daquele valor tão significativo e tão mais elevado do que qualquer outro português. Finalmente, uma nota em 10 segundos. O problema é que nós ficámos a saber que os mecanismos de controle não existem. E, portanto, a entrada do SINAC não nos descansa, porque vamos aumentar o número de prestadores a poderem aceder ao sistema e ficamos a saber que os mecanismos de controle pura e simplesmente falham.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para concluir, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Também 1 minuto, faço favor. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao Dr. Álvaro Almeida as respostas que aqui deu. E eu basicamente ia repetir esta última frase. Eu acho que mais uma audição em que nós realmente ficamos a perceber que não há mecanismos de controle e de fiscalização. Isto não é uma questão de planeamento central, é uma questão de regulação e de monitorização daquilo que se passa no Serviço Nacional de Saúde. E o ponto, no fundo, é só este. Nós temos que saber que estamos a pagar por um melhor serviço. E, no fundo, nós percebemos, no conjunto destas audições, que nós não sabemos exatamente o que é que estamos a pagar. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro e senhoras e senhores deputados. Eu devolvo a palavra para o encerramento desta audição ao Sr. Dr. Álvaro Almeida, dispõe de 4 minutos, com a tolerância, obviamente, da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por esta última questão. Eu penso que eu deixei claro que os mecanismos de controle existem. O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse nesta comissão que havia 12 pontos de controle. E eu referi que a Direção Executiva controla a produção dos serviços, não controla médico a médico, mas controla a produção dos serviços. E, desse ponto de vista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, sim, a produção do Serviço de Dermatologia de Santa Maria, em adicional, é normal. É normal no sentido em que está em linha com a produção das outras unidades. E quais são os ganhos para a população? Os ganhos são 239.172 pessoas que tiveram acesso à cirurgia em 2024 por causa da produção adicional. Portanto, os ganhos, estas 239.172 pessoas sabem quais são, sabem que tiveram a cirurgia que faltavam. Além de que o acesso, e estamos a referir aqui a cirurgia porque é o tema de hoje, o acesso à cirurgia tem vindo a aumentar. As cirurgias passaram de 575.758 em 2021 para 733.331 em 2024. Há um aumento contínuo do acesso a cirurgias. E, portanto, perguntam qual é o ganho para a população. O ganho para a população é os ganhos em saúde que resultam destas cirurgias. Agora, se há mecanismos de controle de fraude do ponto de vista da codificação clínica, não estou a afirmar que neste caso existiu. Mas, pelos vistos, alguns senhores deputados acham que sim. Se existiu, isso não é o mecanismo de controle não é clínico. Portanto, é das entidades que têm a competência de supervisão clínica que têm que avaliar se a codificação clínica foi bem realizada ou mal realizada. Seja a nível interno da OLS, e aí está a direção clínica, seja a nível externo das instituições que têm essa competência a nível nacional. O que é que o SINAC pode mudar, Sr. Deputado? O SINAC pode mudar várias coisas a esse nível. Em primeiro lugar, ao tornar o sistema mais automático, ao retirar muita intervenção humana do processo, reduz a probabilidade de fraude, reduz a probabilidade de distorção e, portanto, garante mais equidade, garante que todos são tratados da mesma forma, garante, do ponto de vista do utente, que tenha um acompanhamento próximo da sua situação. O utente sabe qual é o seu ponto na lista e sabe também que é o primeiro da lista que vai ser intervencionado primeiro em produção adicional e, portanto, terá uma ideia de quando é que pode ser intervencionado. Acresce que, para lá de determinados tempos de espera que se consideram excessivos, abaixo dos tempos máximos de resposta garantido, mas mesmo assim excessivos, os utentes têm a possibilidade de realizar as cirurgias em qualquer unidade que queiram realizar, sejam outras unidades do SNS, sejam unidades do setor social e privado. E, portanto, sobre as questões que colocaram nesta ronda, eu penso que respondi a tudo. Só uma precisão. Penso que a Sra. Deputada Patrícia Carvalho terá afirmado que o diretor clínico foi demitido. Eu não tenho conhecimento disso. Sei que há uma manifestação de vontade do Sr. Presidente do Conselho de Administração em proceder a uma reformulação do Conselho de Administração. É a única coisa que eu conheço sobre esse ponto. Sei também que o diretor de Serviço de Dermatologia, sim, foi substituído, e já há um novo,
mas é tudo que eu tenho conhecimento quanto ao caso de Santa Maria. E deixe-me só, se me permite, mais um minuto só para confirmar que eu não me esqueci de nada de fundamental. Só para terminar, se me permite, Sr. Presidente, um minuto que é para reiterar algo que já disse, mas acho que é importante, até porque os senhores deputados o querem é respostas. E eu tenho duas respostas para lhes dar, ou melhor, tenho uma não resposta e uma não resposta, e é quanto ao caso concreto. O caso concreto, eu não tenho respostas porque existe um inquérito em curso e, enquanto não terminar, não nos devemos pronunciar sobre esse caso concreto. A segunda resposta é quanto ao sistema. E quanto ao sistema, o sistema tem mecanismos de controle. O modelo atual de SIGIC tem fragilidades e, por isso, vamos substituí-lo. E, obviamente, que o modelo que vamos introduzir, e deixem-me só dizer o seguinte, nós não, obviamente, não chegamos no dia 24 de maio e dissemos vamos acabar com o SIGIC de um dia para o outro. Não pode ser. O SIGIC tem uma função fundamental de garantir acesso aos cuidados de saúde da população. Temos que o substituir por um sistema que funcione melhor. E isso, o que o Governo está a fazer, é desenvolver este mecanismo. Há um aspecto que é preciso ter presente, que já aqui foi referido pelo Sr. Deputado Francisco Vieira, mas convém ter presente. A alteração do SIGIC para o SINAC não tem nada a ver com este caso. Já tinha começado muito antes. E, portanto, foi uma decisão da direção executiva anterior e do Governo que decidiu que, por causa das fragilidades, era preciso substituir o modelo e era isso que estamos a trabalhar. Ora, esse processo tem que ser feito com calma. Nós não acreditamos em soluções mágicas de líderes iluminados que chegam e dizem vai ser assim e depois implementam soluções de um dia para o outro mal pensadas e que depois funcionam mal. Não acreditamos nisso. E, portanto, o Governo tem um grupo de trabalho que está a construir um sistema melhor, que responda a estas falhas, sendo certo também que todos sabemos que não há sistema nenhum no mundo totalmente imune a fraudes. Quando alguém quer cometer uma fraude, arranja sempre forma de cometer. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Álvaro Almeida. Concluímos então a audição do Sr. Diretor Executivo do SNS. É só fazemos 2 minutos de intervalo e, portanto, curtíssimo, só e que permitirá acompanhar o Sr. Dr. Álvaro Almeida e depois prosseguiremos com a nossa ordem de trabalho.